tudo isso que a gente já vê desenhado no horizonte, a sociedade mais totalitária que já houve. Seja qual for agora esses últimos ajustes que estão acontecendo, que vão determinar, de certa forma, o gênero de sociedade que a gente vai viver, né? Que cada vez mais a gente está vendo que é uma mudança tão profunda que algumas coisas a gente nem entende direito como funcionaria. Exatamente como é sempre a pauta do movimento revolucionário, né? Jogar algo lá na frente que a gente nem entendeu direito como é, porque é mais fácil para você fazer discurso em cima daquilo lá, de algo abstrato. E numa sociedade materialista e subjetivista, você ainda deixa o coitado, além de sonhar com um mundo que nunca vai acontecer, ele ainda sonha que vai ser da maneira que ele quer. E essa é, talvez, a idolatria mais diabólica, porque é a idolatria das ideologias. Né? A pessoa está sonhando com um mundo que não existe. Né? Nós idolatramos milhares de utopias. Veja o que é a nossa discussão política. Discussão de utopias. Enquanto que estamos, assim como no livro de Ezequiel, vendo Deus se afastar, porque ele não tá gostando nada disso. E quando a gente olha esse horizonte que está cada vez mais próximo de uma sociedade com menos liberdade, com menos possibilidades de escolha, ao mesmo tempo que muito mais controladora e, portanto, com muito mais punições, muito mais do que o que hoje eles criticam como o componente espiritual como autoritário, ou religioso, né, melhor dizendo. Os revolucionários criticam o sentimento religioso ou a fé, ou seja, qualquer um dos aspectos da espiritualidade e da religiosidade, eles veem isso como autoritário. Né? Já tem professor universitário ensinando que o próprio ato de acreditar em Deus é fascismo. Eles estão ensinando isso. A próxima geração vai chegar no comando das empresas, pensando assim. Então, ou seja, cada vez mais distante. Então, o primeiro aspecto seria esse da idolatria. O segundo aspecto é essa descrença, até um descaso com o que está prometido ali. Mesmo as pessoas que acreditam, que seguem uma religião com certa frequência, que se consideram religiosos, a gente é induzido diariamente a não levar isso em consideração desta forma. Né? E aí, antes de falar do terceiro aspecto, eu quero... até esqueci de falar, quem quiser me ajudar e destacar o comentário, todos serão lidos, mande um superchat. Olha, infelizmente, eu conheci esse livro há muito pouco tempo. Me arrependo de não conhecer antes. Eu tinha visto um resumo que tem na internet. A hora que acabar a live, eu vou colocar lá no Telegram, tá? Tem um resumo de 12 páginas desse livro aqui, ó. Esse livro é o livro de São Gregório Magno, né? Ele foi papa do ano 570, eu acho, 580, ó. Não, ele nasceu em Roma em 540. Era de uma família importante, já tinha um antepassado dele que era papa, então... Até a orelha do livro aqui, a quarta capa, é escrito pelo Bento XVI. Né? Mas o que eu queria destacar aqui, porque eu ainda estou na quarta homilia, página 54, e ele faz várias homilias sobre, principalmente, o primeiro capítulo, depois tem o segundo e o terceiro, e o capítulo 40. Então, metade do livro é o capítulo 40, aqui, ó. E a metade é quase toda do primeiro capítulo, que é onde tem a visão e que dá origem a um monte de ocultismo aí, que é o tal do Merkabah, que
aquela visão, o começo da visão, né, no capítulo 1. Isso aqui é muito legal, eu até separei um negócio que eu quero ler aqui sobre essa interpretação da visão, uma interpretação que hoje é, de certa forma, cristalizada no catolicismo, mas, se eu não me engano, acho que, pelo que até onde eu estou entendendo aqui, foi essa homilia que deu essa interpretação. Mas aqui tem uma coisa interessante que ele fala dos tempos e modos de profecia, logo no início, aqui na primeira homilia. Ele escreve que uma profecia, embora essa palavra seja muito mais usada para se referir ao futuro, né? Ele fala que o caráter profético pode estar no presente, no passado e no futuro, né? E ele usa como exemplos aqui textos proféticos. Ele põe aqui, foi uma profecia do passado, quando Moisés disse, no começo, Deus criou o céu e a terra. Né? Primeiro capítulo, primeiro versículo do Gênesis. Pois ele falava de um tempo no qual não havia ainda o homem. Então, é um texto profético do passado. Aí ele fala aqui, do futuro, desculpa, foi uma profecia do presente, quando São Paulo disse, porém, se todos profetizarem e entrar um infiel ou um não iniciado, por todos é convencido, por todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração tornam-se manifestas e, assim, prostrado com a face por terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aqui é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Então, veja, é um texto profético por presente, numa carta que estava falando para eles algo para aquele dia, né? E aí os exemplos do futuro são inúmeros, né? Aqui, praticamente, tem todos os textos dos profetas, tem o Apocalipse, tem aquilo que pode chamar de pequenos apocalipses, né, que vão estar dentro dos evangelhos, falados pelo próprio Jesus, né, como Mateus 24 e Lucas, acho que é capítulo 20 ou 22, não me lembro agora. Então, a gente pode ler esse livro de Ezequiel, e em especial o capítulo 8, tendo em vista esses tempos e modos de profecia, que eu achei incrível isso, né? E outra, antes de entrar no que eu acho o aspecto que mais nos interessa, porque eu vou conectar com os nossos dias, antes disso, é muito interessante o que ele escreve aqui na orelha. É do próprio, ele escreve na orelha, não. Ele escreveu em uma das homilias e está aqui, o próprio São Gregório Magno. O nome Ezequiel significa força de Deus. Por ter faltado ao seu dever para com o Criador, o povo de Israel deportado foi escravizado pelo rei da Babilônia. Durante esse tempo, o profeta Ezequiel foi levado com eles. Ele que a graça tornou tão agradável a Deus e que podia prever as coisas futuras e consolar este povo acabrunhado de males. É isso que nos deve levar a admirar a grandeza da misericórdia de Deus, que se serve das mesmas coisas pelas quais castiga os homens carnais para fortalecer a virtude dos homens espirituais. Olha que lindo isso. Ao mesmo tempo que purifica uns pela aflição, dispõe outros a merecer as maiores graças, pela união que tem com os mais aflitos. Quem poderá jamais compreender os excessos de uma tamanha bondade, vendo que o Senhor, que não pode deixar sem punição as faltas de seu povo, não pode, no entanto, abandoná-lo completamente. Isso aqui é maravilhoso, né? E aí ele faz uma interpretação minuciosa
principalmente desses dois capítulos, o primeiro capítulo e o capítulo 40, que eu ainda não li, nós estamos lendo. Eu li para essa live só, mas ainda não chegamos lá na leitura do curso bíblico, né? E esses dois capítulos, ele julga que eles se completam e, de certa forma, dão sentido ao livro todo, a todas as profecias e a todo o processo histórico que eles estavam vivendo no cativeiro da Babilônia, que era o tempo de Ezequiel. Né? Ezequiel viveu no mesmo tempo do Daniel e do Jeremias, se não me engano. Eu sei que são 3 profetas que viveram no mesmo tempo, eu acho que são esses. E, então, além dessa profecia futura, ele fala da aliança, e ele deixa no ar essa esperança, que é sempre a esperança do Messias, né? Que não faz mais sentido agora para eles aquilo, mas faz para nós, que recebemos o Messias. Então, essas profecias não são mais para aquele povo, é para os cristãos. É isso que eu queria muito que ficasse claro, né? E aí, tem a interpretação aqui, ó, do primeiro capítulo, né, do versículo 10, que é a aparência dessa visão que tem os 4 rostos, né? O rosto de homem, o rosto de leão, o de boi, ou de touro, ou de bezerro, e o de águia. E ele vai dar a explicação que já está cristalizada hoje, que aquela visão era a visão dos 4 evangelistas. Né? Mateus, o homem, Marcos, o leão, né? Cada um com a sua explicação. Isso vai começar no século VI, alguém vai já ter identificado isso, e chega. Então, continuando, Lucas, o touro, e São João, a águia. Pode ver que é o mais teológico, é o que mais combate as questões mais profundas